Às vezes, o príncipe das trevas é considerado o produto das trevas ou o que dá no mesmo das trevas. Ele é gerado por ela, por Noite, mãe dos arcontes, fragmentos de Turfan, a mãe maligna de todos os demônios, em NGGW, 1932, página 215. Nossos próprios Kefalaia VXXVII dizem expressamente que é a matéria que formou o corpo do príncipe das trevas. O Salmo CCXVI do Inário de Faion é ainda mais formal, menciona, como vimos acima, o dragão com cara de leão e sua mãe, a matéria. De acordo com Shahrastani, a escuridão dá à luz o arquidemônio sem uma esposa. Ela o produz, e os outros demônios, como carniça podre da qual larvas ou versos, e é ela quem insta-o a travar uma guerra com suas forças contra os Aeons of Greatness. Ele é de certa forma seu filho, um pouco como, no mandeísmo, o leste de Rua, o monstruoso diabo que preside as águas negras, o gigante Ur, também, rei das trevas. Às vezes, ao contrário, aparece como equivalente à própria matéria ou como sua personificação, que, sob o nome de diabo, se substitui a ela e se opõe a Deus em seu lugar e lugar de princípio absoluto. Assim nas várias versões do mito cosmológico, onde o assaltante do mundo da luz e o adversário do homem primordial é identificado, aqui, como vimos, com o príncipe das trevas, ali com a matéria, por exemplo, em Alexandre de Nicópolis, Tito de Bostra, Teodoreto, etc., e onde, em um episódio posterior, um ou outro é visto. Atribuem a criação do primeiro casal humano. As tradições são, para dizer a verdade, singularmente confusas. Alguns relacionam o mito da criação à matéria. Da matéria, homem, por exemplo, Akhtar Shelai, ou o fragmento de Turfan, onde Adão é dado como obra de Ans. Ou de Saklas, o arconte da matéria, o pai ou plasmador da humanidade. Mas em outros lugares Saklas Achaklaun é designado como filho do rei das trevas, Teodori Barconai, ou como um dos arcontes da fumaça. Ibn Anadim fala mais vagamente de um dos arcontes, ou o arconte, de desejo ou cobiça, ao rir igual a Ans, e concupiscência daí a contradição dos testemunhos, alguns dos quais afirmam o caráter eterno e não gerado do demônio. Menos diretamente, Epifânio, enquanto outros negam expressamente que Satã tenha existido em si mesmo e nunca conceda o infinito apenas aos elementos de onde surgiu. Entendamos que ela é, para os primeiros, sinônimo de matéria e que os segundos a consideram uma hipóstase distinta, emanada da obscuridade. ********** Daí também, mas agravada, a vacilação que ocorreu quando os maniqueístas adaptaram o sistema original de seu mestre às religiões dos diversos países onde a revelação do Paráclito pretendia se difundir e tentava transcrever, em diversos registros mitológicos ou doutrinários, os termos mais ou menos abstratos ou neutros, que, com isso, se lisonjeavamente prestavam-se, na melhor das hipóteses, a serem traduzidos em todas as línguas e eram adequados para promover, sob vários disfarces, a adoção universal e a difusão da mensagem ecumênica de Mani. Grosso modo, seja imediatamente ou sob as espécies da matéria e na medida em que pode chegar a ela, o príncipe das trevas foi identificado, no ocidente cristão e, como sugere Santo Agostinho, nas exposições mais populares do sistema, ao diabo, Satanas, ou o diabo, nas passagens de Serapião de Danuis, de Tito de Bostra e de Epifânio mencionados acima na penúltima nota, o demônio, no capítulo 1 de Fausto de Mileve relatado por Santo Agostinho, é mais indireto, nec tenebras nec daemones nec Satanã. Além disso, o nome de Satanás não está ausente dos textos de Turfan, no mundo muçulmano, a Satanás ou ao demônio primordial, Iblis al-Qadim, por exemplo, Ibn Anadim, Firiste, pp. 8688, trad.
FLUEGEL, no leste de Masdin, em Arimã, por exemplo, os fragmentos de Turfan coletados por AVWJACKSO, em chinês, para Tamo, o Demônio da Cobiça, Jornal Asian, 9, Dec. 1911, página 523. O demônio do ódio, o mestre da cobiça, entre os uigures da Ásia Central. No entanto, documentos iranianos e turcos antigos também personificam a matéria em Azê, a encarnação feminina e diabólica da concupiscência, o Azê ou Aze do Mazdaísmo, um demônio insaciável, e desta vez masculino, de ganância, que devora tudo e, quando não tem mais nada para absorver, devora a si mesmo, e muitas vezes divide o personagem em dois demônios, um masculino, o outro feminino, que formam um casal, desejo, cobiça e concupiscência. Às vezes também Azê se distingue de Arimã, e Tamo pode corresponder às vezes a um às vezes ao outro. Finalmente, Sissinu, Arimã, aparece aqui e ali, como um demônio primitivo, superior ao demônio da cobiça, ao Sokyak dos textos uigures, talvez, onde se opõe ao homem primordial, Ormis, Ormuz ou Kormusta. Ele representa apenas uma entidade especial, emanada da matéria e, em certo sentido, subordinada a ela, pois seu adversário é relativamente a mãe dos vivos ou Azurvan, o pai das grandezas. Todas essas correspondências, que simplifico e abrevio, acabam sendo confusas e inadequadas. Sem dúvida, não poderia ser de outro modo pela heterogeneidade de vocabulários e sistemas de representações religiosas para os quais os missionários maniqueístas tiveram de transpor os dogmas fundamentais da seita. Mas as dificuldades que encontraram a esse respeito foram tão aumentadas, a ponto de se tornarem intransponíveis, pela indecisão fundamental que afeta, e desde as primeiras expressões da doutrina autêntica, tudo o que toca na figura do príncipe das trevas. Novamente, esta é a personificação ou o produto da matéria. É idêntico a ele ou é distinto dele? Um e outro, devemos responder. É a mesma realidade que é designada, no nível conceitual, pelo nome de matéria e, no nível mítico, pelo nome de príncipe das trevas. O príncipe das trevas é apenas a tradução em termos de mito do que, especulativa ou mais abstratamente, a matéria representa. Mas, por outro lado, se nos colocarmos firmemente no nível estrito da mitologia, veremos que a matéria por sua vez se torna uma entidade mítica. O mal, a noite ou o desejo encarnado, uma espécie de grande demônio cuja personalidade então tende a se distinguir e é de fato distinto do príncipe das trevas, geralmente imaginado neste caso como seu filho, sem dúvida também como seu amante. Porém, mesmo assim explicada pela coexistência no maniqueísmo de dois planos de expressão do sistema, não deixa de ser a contradição das duas respostas igualmente afirmativas que se é levado a dar à questão colocada. A discordância em que se acaba por passar de um plano a outro reforça a indecisão e a torna irredutível. Seja identificado com a matéria, e, portanto, incriado e igual a Deus, ou concebido como gerado por ela, o príncipe das trevas digamos, o diabo ascende na doutrina maniqueísta ao mais extremo grau de promoção onde um dualismo de tipo gnóstico pode elevá-lo. A menos que ele alegue ser o único Deus do universo invisível e sensível, que exaltação mais elevada poderia almejar? Ele não é, como naqueles sistemas de dualismo mitigado que são a maioria dos outros gnosticismos, uma hipóstase degradada ou fruto de uma entidade caída do mundo superior, um dos anjos do Deus inferior e criador, o filho ou o irmão do demiurgo, ele próprio filho de Sofia exilada do Pleroma, ou como o Satanael dos Bogomiles o filho mais velho do próprio Deus e irmão de Cristo. Dualismo radical, o maniqueísmo se recusa a fazê-lo direta ou indiretamente, de qualquer maneira para derivar o maligno de um lugar transcendente ou de uma boa substância, ele rejeita expressamente a concepção
Tervanita que faz de Arimã o gêmeo de Ormas e desenha seu duplo nascimento dentro de uma divindade suprema. Antes de Good and Evil, Zurvan Akanareg, Unlimited Time, Fragment of Turfan M28, na gnose comum, por outro lado, é a sua relação positiva ou negativa com a criação e com o Deus responsável pela criação que é o diabo deve sua elevação a posições e poderes cada vez mais consideráveis. Primeiro um dos anjos criadores ou um dos 7 anjos do demiurgo, por exemplo, IRENAEUS, há diversos Haereges 1, 24, 4, ou, de acordo com outras escolas, produz demiurgo ou emanou ao mesmo tempo como este, cresce na sombra e à custa desta entidade até gradualmente ocupar o seu lugar e, Deus deste mundo, no sentido pleno do termo, ser finalmente assimilado ao Criador e Reitor do atual universo visível, isto é, em clima cristão, ao Deus do Gênesis e da Lei, ao Deus do Antigo Testamento, mal ou, em todo caso, perverso em sua cólera e rigoroso em sua justiça, aqui oposto ao Deus do Evangelho, superior, misericordioso, desconhecido e, estranho, para este mundo inferior. Carta de Ptolomeu a Flora, 33, 7, 17, seita anônima. Os marcionitas podem ter identificado o Criador com o diabo. Este será, em qualquer caso, o caso entre os paulicianos, os bogomilos e os cátaros medievais. Em outro lugar, em onde ao contrário, é seu antagonismo com o demiurgo que faz com que o diabo seja exaltado, identificado com a serpente paradisíaca, ele não frustrou os desígnios de Javé, revelou a Adão a gnose, do bem e do mal. O conhecimento do transcendente Pai, ensinou aos homens a quebrar as proibições do Criador e a se revoltar contra sua dominação ilusória ou tirânica. Posteriormente, a serpente e seus 6 filhos, os demônios cósmicos, revelam-se, aliás, adversários do raça. A exaltação da serpente é sobretudo obra dos ofitas ou seitas afins. No entanto, não é dito, apesar dos heresiólogos, que a serpente era, aos olhos dos gnósticos desse tipo, o diabo. Pelo contrário, ela parece ser assimilada a Cristo. Quase nada disso, na origem da concepção maniqueísta de Satã. Sem dúvida, nas formulações ocidentais do sistema, o diabo tenderá a assumir o aspecto e desempenhar o papel do Deus dos judeus, talvez também já tivesse emprestado dele alguns de seus traços na imagem que o próprio Mani fez dele, se pelo menos, neste ponto como em vários outros, o pensamento do heresiarca foi influenciado pelo marcionismo. Mas aqui sua relação com a criação, a própria ideia de criação só intervém secundariamente. O príncipe das trevas é uma realidade pré-cósmica. A distinção e a antítese do bem e do mal são anteriores ao surgimento do mundo, que é apenas uma consequência posterior de sua rivalidade essencial e eterna. Para dizer a verdade, podemos falar de criação no maniqueísmo. O universo aparece ali constituído pela mistura ocasional das duas naturezas, seguindo a absorção pelas trevas de uma parte da substância divina. Este mundo transitório e o próprio tempo nascem do encontro fortuito de 2 atemporais, são fruto de uma expressão da amálgama anormal e violenta de 2 ambegotem, um aspecto episódico de sua coexistência e sua luta. Desta mistura, gumecisne, mixis ou crassis, comixtio, o príncipe das trevas não é o trabalhador, ele é apenas um dos 2 componentes, no máximo a provocou, partindo para a conquista do reino luminoso e engolindo in si a pars dei, o homem primordial enviado para repeli-lo. Além disso, se entende por criação, não há mistura tomada em si, mas a organização da mistura, que se segue a derrota inicial de Deus. A parte principal deste demiurgo é a obra, não do mal, mas do Pai das grandezas e bons poderes por ele emanados para esse fim, notadamente do espírito vivo, chamado demiurgos por um aviso grego.
Neste ponto, Mani permanece fiel a uma das inspirações fundamentais do Mazdaísmo, que atribui a criação ao Deus bom, sábio e onisciente, Venelau uma resposta de Ormas aos empreendimentos de Ahriman e seus auxiliares, o efeito de uma boa vontade que encontra na criação um meio de repelir os ciúmes e os ataques do maligno, de paralisar as tentativas dos poderes destruidores, de limitar e prevenir os danos que daí resultam ou possam vir, para finalmente fornecem proteção efetiva às criaturas. Realize uma primeira discriminação do luz e trevas aprisionadas, transformando o macrocosmo em uma máquina de salvar almas, organizando todas as suas partes, pondo em movimento todas as engrenagens e garantindo seu funcionamento. Toda essa indústria tem o bem como seu agente e é exercida à custa do mal, que apenas fornece sua matéria passiva. Segundo a excelente fórmula de Evódio, é a boa natureza que fez o mundo, e a má que o mundo foi feito. Em tudo isso, as trevas mostram iniciativa apenas como formadoras de corpos, fórmula frequente nos documentos usados por Santo Agostinho e que agora é encontrada nos textos coptas do Faion, especialmente quando incitandóis dos principais arcontes a concentrar em si mesmos, devorando-os, a substância dos outros demônios, e depois acasalar e gerar os dois primeiros homens, Adão e Eva. Alguém acrescentaria que, de acordo com uma lenda, que aliás não é especificamente maniqueísta, Satanás, unido a Eva, dá à luz Caim e sua irmã, o papel propriamente criador do mal ou do mal apareceria, no entanto, bem reduzido. Em todo caso, diferentemente de outras gnoses dualistas, e porque se trata aqui de um dualismo absoluto, e não mais relativo, é menos por sua ligação com o demiurgo do que por sua natureza de princípio, no sentido forte do termo, ou de seu parentesco com a matéria, tida como princípio irredutível, que o diabo detém, no maniqueísmo, sua ascensão a um grau extremo de promoção. Ou, se preferirem, esta adesão lhe é assegurada em primeiro lugar e imediatamente por sua assimilação ou por sua relação com um princípio, e suas funções de criador e dominador dos corpos, de senhor da parte material desta mistura que é do universo atual, lhe são atribuídos apenas posteriormente como consequência de tal assimilação ou tal relação, que, em toda parte e sempre, permanece fundamental. Igual a Deus neste aspecto, ou muito próximo de sê-lo, o príncipe das trevas não parece, porém, ter sido elevado à qualidade de Deus. Sem dúvida, não é totalmente inexato chamar de teísmo o dualismo radical dos maniqueístas, uma vez que o mal também possui a propriedade essencial de Deus, que é ser incriado, e uma onipotência em teoria equivalente ao do bem, e que neste sentido os heresiólogos não hesitaram em opor as duas naturezas sob a espécie e o nome de dois deuses. No entanto, a própria seita parece ter relutado em conceder tal título ao diabo. No mínimo, um de seus médicos africanos, Fauste de Mileve, recusa-se expressamente a fazê-lo, reservando o nome de Deus exclusivamente para o que é bom e benéfico, e o Quastuanift, a forma ou Igor de confissão, imputa como pecado considerar demônios e espíritos como deuses. Porque resta o mal em si ou a hipóstase maior do mal, o diabo não pode ser divinizado, aqui. Pudermos mesmo dizendo que quanto maior a capacidade maléfica que lhe foi emprestada e que o elevou a proporções gigantescas, mais se alargou a distância que o separa e o distancia da esfera do divino. Em todo caso, não há tendência ao satanismo, na Igreja da Luz, Verdade e Justiça, apesar de algumas acusações, aliás esparsas, banais e puramente tradicionais, de tais e tais de seus adversários, oferecer sacrifícios a demônios, render ao diabo a honra devida a Deus são contados pelos penitenciais maniqueístas entre o número de pecados graves. Assim, parece que, se Deus e o diabo se contrabalançarem em massa,
pode-se dizer, e em peso, as trevas e seu rei ainda são inferiores em qualidade aos seus antagonistas. Essa inferioridade lhes vem de sua natureza intrínseca, que é ruim, que é ser maligno. Não se deve apenas ao fato de o bem e a luz terem um valor imediata e infinitamente superior ao do mal e das trevas, mas também a tudo o que o mal é e representa por si só. É, por exemplo, fealdade, fedor, horror, abjeção, e não pode ser concebido sem que tais ideias ou sensações surjam imediatamente na mente. Assim em seu Kefalaia, assim, neste texto decisivos extraído por Severo de Antioquia de uma fonte maniqueísta, SEVERE, homilia CXXII, em N. A. KUGENERI Fre. Com Monte. Recherche sur le manichisme, II, página 97. A diferença que separa os dois princípios é tão grande quanto a que existe entre um rei e um porco. O bom, vive em seus próprios lugares, como em um palácio real, o outro, o mau, como um porco, chafurda na lama, se alimenta e se deleita na podridão, ou, como uma cobra, se esconde em seu covil. Acima de tudo, enquanto Deus é inteligente, a luz é inteligência, a matéria é estúpida. Fragment Pelliot, a natureza da luz é sabedoria. Sabedoria, a natureza das trevas é estupidez, a loucura que pertence propriamente ao demônio da cobiça, estupidez bruta. Estúpido como o movimento perpétuo, movimento pelo movimento que não tem começo nem fim e que se desdobra, se desgasta e se renova em vão, estúpido como o desejo violento e cego que não busca nada além de sua satisfação instantânea e se alimenta de si mesmo indefinidamente, cada vez condenado a se aniquilar em sua gratificação e a renascer dela. Pois é isso que a matéria é basicamente para um maniqueísta, agitação descoordenada e apetite puro, libido, sendo um só a tradução no plano físico, lembre-se, a esse respeito, da concepção que Santo Agostinho havia registrado em um tratado para jovens, de pulcro et apto, composto na época em que ainda aderia ao maniqueísmo, ele se opunha a uma monade, a uma mente sem sexo, uma substância e natureza do mal supremo, não derivada de Deus, uma díade, raiva nos malfeitores, luxúria nos crimes. Força brutal e gratuita em ambos os casos e que, no segundo banhou na noite da inconsciência da qual ela emerge apenas para nela mergulhar novamente. Como a mãe, como o filho e os súditos desse filho, como o raio, como seus equivalentes ou suas expressões míticas. O movimento desordenado não cessa de abalar e perturbar o mundo infernal, do qual embora estes termos se choquem com o caráter desordenado, quase mecânico e absurdo de tal causa a lei, a vida e a alma. O reino do mal é de laceração perpétua, luta constante de si contra si mesmo, guerra interna implacável, anarquia permanente, autodestruição. Todos os membros são levantados uns contra os outros, súditos contra súditos, arcontes contra arcontes, vassalos contra monarcas. Uma implacável hostilidade, fúria, ciúme os leva a se lançarem uns sobre os outros, a lutarem entre si, a se despedaçarem e devoram uns aos outros. Revolta em todos os lugares, ou sempre a ameaça de tramas tramadas pelos demônios contra seu líder. Sobre este mundo de ódio e decadência que se engendra e se corrompe. Sobre a vertigem do suicídio que o assombra, sobre o ritmo da morte que pontua a sua duração infinita sem conclusão nem sentido, nada mais marcante do que esta outra citação, também preservada por Severi. A árvore da morte é dividida em um grande número de árvores, guerra e crueldade estão neles, eles são estranhos à paz, cheios de maldade total e nunca dão bons frutos. Ela, a árvore da morte, está dividida contra seus frutos e os frutos estão divididos contra a árvore.
Eles não estão unidos com aquele que os gerou, mas todos produzem mariposa em vista da corrupção de sua localização. Eles não estão sujeitos ao gerador, mas toda a árvore é má. Nunca faz bem, mas está dividida contra si mesma e cada uma de suas partes corrompe o que está próximo a ela. E o príncipe das trevas, que reina pelo terror da sua voz ou das suas aparições repentinas sobre este império onde ressoa uma rebelião latente ou onde assolam sedições crônicas, encarna ele próprio a fúria desta desordem, a violência obtusa deste apetite de destruição nunca paz consigo mesmo e implacável contra todos os outros e contra si mesmo ele está com raiva, com raiva, com raiva, com inveja. Totalmente comovido com a acidez de sua bile, que o aquece e deixa seu rosto amarelo. Mal emergindo da escuridão, seu primeiro gesto foi correr, devastar a luz, em seus 5 reinos, engolfando tudo em seu caminho, golpeando aleatoriamente à direita, à esquerda e até nas profundezas do submundo, onde ele mergulhou. Ele, com cada um de seus movimentos, espalhou para cima e para baixo a ruína e a morte. Ele tem fome de carne e sede de sangue, despertado por sua vez por uma espécie de revolta contra seus súditos e sua descendência da qual ele faz seu pasto. Revolta que, por fim, se volta contra a sua própria substância, imagem do desejo que, como a preocupação, se alimenta de si, se consome e se consome, o diabo maníquel, tal como o Ans ou o Masjin Easy vem quando a sua ganância insaciável encontra nada mais para devorar a si mesmo. É significativo que em todos os graus ou em todos os habitantes do mundo das trevas o desejo tenha como efeito ou expressão atos de canibalismo e, em última análise, de autofagia. O desejo, e sobretudo a concupiscência, que é, aos olhos dos maniqueístas, a sua manifestação essencial e mais ignóbil. Ponto. No enxame da fossa infernal, o corpo a corpo dificilmente se distingue da cópula e da absorção do vencido pelo vencedor, da satisfação da libido. Entre fornicação e qualquer ato sexual passa aqui por fornicação, e comer, singularmente, carne animal, a imaginação e a ética maniqueísta sempre suspeitaram de estreitas afinidades, seja por terem a ingestão de alimentos como o estímulo do desejo. O fragmento de ponto. Teoria análoga entre os cátaros medievais. Segundo Alain de Lilly, ou que viam em uma e outra dessas ações manifestações de bestialidade abominável da mesma forma e também voltadas para a satisfação carnal. É em particular a uma série de atos de canibalismo e sexualidade que a continuação do mito atribui à origem da espécie humana. Os Rantes, filhos diabólicos, caem no chão, eles se unem e se aglomeram, dando origem ao reino animal. Então, 2 demônios maiores, um macho, outro fêmea devoram os filhos dos nanicos para assimilar toda a sua substância, acasalam-se por sua vez e engendram o primeiro par de homens. Descendentes de Adão e Eva e, através deles, dos demônios, ficamos marcados com o duplo selo desta hereditariedade satânica, com os 2 estigmas conjuntos e indeléveis. Do mal, visível, a forma exterior do nosso corpo, a outra, interna, a concupiscência inerente à nossa carne, ao nosso eu obscuro, e em nós para sempre renascido ou ameaçador. Daí também o caráter diabólico da perpetuidade da raça humana aqui embaixo. Do pecado nasce o pecado, os pais geram filhos que geram outros, dos quais outros serão gerados para gerar por sua vez indefinidamente. Julgamento sem objetivo ou fim, a menos que o uso cada vez mais generalizado das práticas ascéticas preconizadas pela seita consiga detê-lo, sucessão mecânica e criminosa pela qual, executora inconsciente do plano formado pela matéria, a humanidade prolonga sua escravidão e retarda a hora de sua libertação definitiva, transferindo, cada vez para a escuridão de um novo corpo as parcelas de luz que ela mantém cativas,
forjando-lhes novos laços e uma nova prisão, continuação, sequência absurda, considerando tudo, e que é, nisso tudo, o reflexo ou efeito do movimento indefinido e livre da matéria. O mesmo absurdo que, por sua agitação caótica e sem fim, caracteriza a matéria ou mal, está de fato ligado às consequências do desejo e forma a base do próprio desejo. Também o desejo é estúpido em sua perpetuidade, a lei contraditória de seu ritmo automático, o aspecto brutal, obstinado e limitado de cada uma de suas manifestações, não concebendo nada além de sua satisfação imediata, ele está completamente absorvido nisso, assim que surge, assim que é aniquilado, desaparecendo teimosamente na satisfação de renascer logo em seguida, vive cada vez no curto prazo, no instantâneo. Da mesma forma, nosso príncipe das trevas. Do desejo ele tem a dureza implacável, toda a força virulenta e sempre formidável, que ele gosta de esconder para se lançar sobre sua presa, quer se contraia sobre si mesmo, quer se estenda com todos os seus membros, seja agachado ou rastejando, de pé, agachado, rastejando ou deslizando. A partir do desejo, ele queima e congela. Como ele, envolve-se em prestígio, dúctil e capaz de todas as metamorfoses, capaz de assumir as mais diversas aparências, de agir por encanto ou pelos encantos de suas palavras. A magia do desejo, uma expressão metafórica e desgastada para nós, mas para ser entendida aqui literalmente, toda a eficácia de Satanás é mágica, baseada em conjurações e feitiços. Mas as habilidades desse feiticeiro maligno também não vão além das fronteiras das notícias puras. Suas faculdades de apreensão e compreensão não operam no presente e não apreendem nada abaixo e além da presença de um objeto imediato. Ele é pouco superior nisso aos outros demônios, seus subordinados. Estes, sem dúvida, são mais obtusos, ouvindo apenas sua própria língua e, como diz Kefalayan Vi, não percebendo o significado das palavras de seu suzerano, ao passo que ele mesmo entende tudo o que sai de sua boca. No entanto, súditos e monarca têm em comum que só podem apreender o que momentaneamente cai sob seu olhar. De fato, diz o documento maniqueísta citado por Severo de Antioquia, esses membros da árvore da morte não se conheciam e não tinham noção uns dos outros. Porque cada um deles não sabia nada além de sua própria voz e viam, apenas, o que estava diante de seus olhos. Quando alguém, deles, gritou, ele, ouviram. Eles perceberam isso e correram impetuosamente em direção à voz. Eles não sabiam de mais nada. E do mesmo modo, a respeito do Rei das Trevas, nossos capítulos 6 e 27 declaram, com notável insistência, ele só conhece e percebe o que está presente aos seus olhos, só há uma coisa que ele não sabe, o que está longe dele, ele não vê o que está longe, mas o que está à sua frente ele vê, ouve, conhece. Dos outros arcontes ele apreende apenas o exterior e as manifestações externas, os sinais que fazem uns aos outros, sua voz, na medida em que atinge seus ouvidos. Mas ele não consegue penetrar no segredo de seus corações nem captar seus pensamentos e intenções em seu nascimento e adivinhar para onde eles tendem, tanto o começo quanto o fim escapam de sua compreensão. Ou ainda, é somente quando suas pragas estão diante dele que ele é capaz de vê-las e surpreender seus desígnios, se eles se desviam dele, se eles vão embora, aqui ele cai na ignorância. Em outras palavras, sua inteligência é tão estreita quanto seu campo de visão é restrito. Nela, nenhum dom de penetração, ela apreende, e de fora, apenas a superfície e o aspecto material das coisas e dos seres, sensível às aparências e aos sinais, permanece fechado às realidades, às profundezas interiores.
impotente para acompanhar e explicar a sequência orgânica de tais e tais eventos sucessivos ou, em outros como em si mesmo, o desdobramento contínuo de um pensamento, ele apenas acessa e reage ao instantâneo. Ela não abarca a cada momento senão a presença fortuita e passageira de tal objeto, tal pessoa, tal fato. Sem princípio nem fim próprio, um puro presente, cujos antecedentes não sabe induzir nem prever as consequências, ocupa-o e absorve-o inteiramente. Esta é, creio eu, a característica mais curiosa, se não a mais fundamental, da concepção maniqueísta do diabo, aquela, em todo caso, que melhor resume e prova o que as páginas anteriores tentaram estabelecer. O príncipe das trevas é a tradução mítica da mesma realidade que é ao mesmo tempo física e psicológica, ou que se expressa no plano físico sob as espécies da matéria, no plano psicológico sob as do desejo. Matéria ou desejo, a base desta realidade é um movimento desordenado e furioso, aqui e ali experimentado como mal e concebido como constituindo o mal. E em si mesmo. Mal porque é infinito e irracional, sem começo nem fim, sem causa ou objetivo, sem razão alguma. Mal porque é, ao mesmo tempo, estúpido, pura contingência, essência de tudo o que puro caos ou instinto cru absurda e perpetuamente aparece, desaparece, reaparece no instante. Hipóstase ou filho da matéria e do desejo, o Satã do maniqueísmo encarna, em última análise, a condição carnal do homem reduzido a si mesmo, existência no campo apreendida em sua luz mais nua, vida. Qual a criatura, se privada de todo recurso à paz do espírito, as luzes salvadoras da revelação e da inteligência, está, aos olhos da seita, presentemente e aqui embaixo condenada, e que, deixada a si mesma, é apenas perda, destruição, pecado, inferno, morte uma noite desesperada. Paris. Henri Charles Puech. Diretor de Estudos da Escola Prática de Estudos Avançados. Os Iézides do Monte Sindijar. Adoradores de Iblis. A raça curda, que povoa as montanhas da Alta Mesopotâmia, divide-se, do ponto de vista religioso muçulmano, em dois grupos hostis, os xiitas sunitas, indo até o iazidismo, os xiitas indo até o extremismo. Do Qizilbash e do Al-Haqq. Curioso fenômeno de clivagem, que se encontra com a encosta sudeste do Pamir, entre Marvânia, Kelun Shah e Ismaeliens. Os Iézides são sunitas anti-xiitas, porque Iezide, seu epônimo, é o califa omíada que matou o neto do profeta Mohammed, Uzayn, o mártir dos xiitas. Esta é realmente a etimologia exata. Ized, em iraniano, significa Deus, e os curdos, iranianos puros, foram os primeiros masdeanos. De qualquer forma, o iazidismo é a forma específica do Islã curdo, e mulheres nobres, antigos clãs curdos, são da crença iezide. Este grupo religioso aglomerou-se em torno de refugiados omíadas, e um deles, Sheikad, falecido em 1162 da nossa era, em Lanlish, que hoje leva o seu nome, fundou uma ordem religiosa, os Adawiya, que veneram entre outros santos, um místico particularmente odiado, durante sua vida, pelos xiitas, que fizeram dele um torturador, Helan, mais 922, em Bagdá. Os Yazides fazem de Relage o sétimo e último dos santos apotropianos, o arauto do juízo final. Ora, Helan, unanimemente condenado pelos doutores por sua doutrina de deificação pelo amor divino, havia sido considerado pelos primeiros escolásticos acharitas, Baqilani, Isfarani, Juwayni, como um maldito capanga de Iblis, isto é, Satanás, que, segundo os muçulmanos, se condenou pelo amor ciumento e exclusivo da pura ideia da divindade. Por predestinação, outros teólogos acharitas, Gurgani e Kushairi, agora que o amor santifica, canonizaram Helan com Satã, ambos amaldiçoados por puro amor, recusando qualquer recompensa.
E Sheikh Hadi e o Adawiya compartilharam esta doutrina. Os livros em que ela fala atualmente, em dialeto curdo, estudado por Bitter, são os Kitab al-Jalva, livro da revelação, e o Mashafeh Rashi, livro negro. Sua escrita é de estilo popular, muito distante da estética refinada dos teólogos acima mencionados. Mas aí se recomenda considerar Satã como um arcanjo caído, então perdoado, a quem Deus abandonou o governo do mundo e a transmigração das almas que ele dirige. Ele é chamado de Malak Tamus, o anjo pavão, por causa das colorações espirituais que recuperou. Em sua imagem, os 7 santos ou Sandjak são representados em bronze na forma de pavões, notadamente Mansur, igual a Helan. Ainda existem cerca de 60.000 Yazidis, eles tendem a desaparecer por causa das perseguições. Eles são chamados de Dasni. Manzel deu uma boa bibliografia, CV, na Encyclopedia of Islam, em 1934. Desde essa data, Ismail Beishow, M. Guide, G. Furlani, Gloelak, Ahmad Pasha Taimur, R. Lescott prosseguiu com a pesquisa, cujos primeiros promotores foram Pierre e P. Anastase Toque Paris. UIMASSIGNON. 3. Aspectos. Reflexões sobre Satanás. À margem da tradição judaico-cristã. Uma personalidade teológica, que teve a bondade de examinar estas páginas onde veremos ao mesmo tempo um testemunho e um estudo, nos envia as seguintes linhas sobre eles. Albert Frank Duquesne escreve com modéstia: temos lido muito poucos exegetas, cerca de 20, no máximo. Nosso raro lazer nos permite pouco mais do que examinar as Escrituras. Ore, portanto, ao leitor para desculpar as imperfeições muito reais desta exposição. O autor não recebeu nenhuma formação eclesiástica. Seus estudos nunca foram além do primeiro trimestre do segundo latim-grego. Quase totalmente autodidata, requer a indulgência de profissionais. Ou não são fragmentos de um livro escolar, com termos polidos e medidos, e não mais os de um tratado didático, menos ainda escolástico. Mas, para os intelectuais cristãos, não existem também muitas moradas na casa do Pai. O nosso estudo do mistério divino não deveria beneficiar de uma iluminação harmoniosamente complementar. No entanto, Albert Frank Duquesne compartilha conosco uma erudição prodigiosa e incomum em campos pouco explorados, bem como um conhecimento profundo da própria Escritura. Assim, no plano espiritual e psicológico, a respeito de Satã na tradição judaico-cristã, quem melhor do que ele nos convenceria da transcendência da demonologia evangélica? Altas autoridades pensaram que esta coleção de psicologia religiosa era particularmente indicada, para permitir, também, que a lâmpada do autor de Cosmos Etzblair, Paris, Vrim, 1947, não ficasse debaixo de um alqueire. Li com interesse pungente o História da sua vida, escreveu Paul Claudel ao nosso autor em 26 de abril de 1946. Que vocação extraordinária! Parece que o bom Deus quis fazer de ti, através de uma confluência de experiências incríveis, um elo entre todas as confissões e entre todas as vocações humanas que, voluntariamente ou pela força, estão ligadas à cruz. Espero que tal evangelho não pode ser retirado do ensinamento que ele contém. As inteligências lúcidas, que não confundem fixismos e fidelidade, têm a tarefa de se preocupar com uma feliz conciliação, pautando-se, certamente, não em fórmulas dogmáticas, mas em certas expressões formalistas desta ou daquela escola, adensando-se no curso do uso e arriscando-se assim a velar a verdade que eles carregam. Teologia concreta, viva, fundada na realidade. Seus escritos, escreveu a Frank Duquesne, um arcebispo preocupado com a doutrina,
são chamados a exercer uma influência benéfica sobre os homens de nosso tempo. Eles, portanto, ser capaz de ajudar as mentes alegremente treinadas nas rigorosas disciplinas da teologia clássica a revitalizar para si mesmas esses conceitos respeitáveis em contato com sua base bíblica e tradicional, bem como a realizá-los com maior convicção por meio de contraste e oposição a falsas doutrinas à sublime transcendência. Ainda é necessário, para aproveitar Frank Duquesne, saber entrar em seu caminho muito pessoal e não buscar neste respigador um trabalho exaustivo sobre o tema de Satanás no Antigo e no Novo Testamento, mas reflexões religiosas sobre várias de textos bíblicos. Numa, voltado para as origens, exigia certa liberdade para os pesquisadores intelectuais, pensando, dizia ele, na geração vindoura. Nota do editor. Resumo. No Antigo Testamento. 1. A serpente do Gênesis. 2. Mal e maldade. 3. A queda dos anjos. 4. Dereliquerante suum domicilium. 5. Conteúdo da culpa dos anjos. 6. Os demônios são espíritos puros. 7. O caso de Satanás. 8. Do Éden. Demonologia rabínica no tempo de Jesus Cristo. 1. Os 3 papéis de Satanás. 2. Satanás em Jó. 3. O mundo das cascas, ou conchas. 4. Possessão, doença e magia negra. Navegando pelo Novo Testamento. Os sinópticos, Satanás no deserto. 1. Se os judeus previram a tentação do Messias. 2. Visão geral da tentação. 3. Psicanálise de Satanás. 4. Primeira grande tentação. 5. Segunda grande tentação. 6. Terceira grande tentação. Em São João. 1. O pai da mentira. 2. Ontologia, natural, da verdade e da falsidade. 3. Ontologia, sobrenatural, de verdade e falsidade. 4. Satã, hipóstase, da falsidade, portanto do mal. 5. O arconte deste mundo mal. Em São Paulo. 1. O Deus deste éon. 2. O contracorpo místico. 3. Salário e doação. 4. Pecado igual a alguém. 5. 2 reinos e 2 leis. 6. A atmosfera espiritual do mal. 7. Todo rebanho é satânico. Em Apocalipse. 1. Sinagoga e trono de Satanás.